Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro diário. Estes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para a nossa alma, que são minutinhos que a gente se reúne aqui com o propósito de elevar a nossa alma para poder acolher no nosso coração alguns ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lembremos que não basta a gente ler o Evangelho, não basta a gente ali conhecer, se aprofundar nos ensinos de Jesus. É preciso, antes de tudo, viver os ensinos do Evangelho. É preciso, antes de tudo, viver os ensinos do Cristo, revelar Jesus em nosso coração. Não apenas conhecer Jesus, mas revelar o Cristo dentro da nossa alma. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os caracteres da perfeição, que é algo que todos nós buscamos, todos nós, almas enfermas, que estamos aí caminhando na senda do progresso, da evolução espiritual, para que a gente possa alcançar um caminho mais salutar na eternidade do nosso espírito. Todos nós, de alguma forma, buscamos eliminar, extirpar essas sequelas da nossa alma, as sequelas das imperfeições morais e com isso dar um passinho a caminho da perfeição, porque todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós vamos alcançar a perfeição. O que vai demorar e o que vai demandar de diferença é o tempo de cada um caminhando para alcançar. Então, quando a gente foca em trabalhar o nosso interior, quando a gente foca na reforma íntima, quando a gente foca em viver os ensinos de Jesus, a gente já dá um passinho para essa perfeição. E hoje o nosso tema é esse, é algo que muito nos interessa, porque quais são esses caracteres da perfeição que todos nós tanto almejamos para alcançar a evolução espiritual? Por isso eu convido a todos ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo é a base de todas as nossas reflexões, é o nosso guia de todas as nossas conversas aqui. Então convido a todos ao capítulo 17 para juntos refletir o item 1 e 2 deste capítulo, caracteres da perfeição. É essencial para a gente começar a nossa reflexão, trazer aqui o trechinho inicial da passagem de hoje, da passagem base da nossa reflexão, a qual é um trechinho de Mateus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, em que Jesus nos diz: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós mesmos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que lindo essa passagem que Jesus diz a nós o amor, sobre o amor em várias nuances. Só que o nosso Evangelho, ele traz um pontinho muito importante para a gente refletir dessa passagem, que é a última frase dela. Quando Jesus diz: sede, pois, vós mesmos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha essa frase de Jesus. Por isso é importante a gente, para compreender ela, compreender qual era o contexto da época, qual era o quadro que essa frase foi dita e por que Jesus falou assim para a gente buscar a perfeição como o nosso Pai Celestial é. Primeiramente, é importante a gente compreender o fundo da mensagem do Cristo. Jesus, por essas palavras, não queria dizer que a criatura poderia se igualar ao Criador, porque Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus é único, o nosso Pai é único. Então Jesus, quando ele disse aqui lá na época para aqueles corações que eles buscassem a perfeição
como a de Deus, é porque naquele contexto Jesus não tinha um comparativo para usar para inspirá-los à mudança, à reforma íntima, a buscar o aperfeiçoamento moral. Então Jesus usou aqui um comparativo apenas ilustrativo naquela época, dizendo assim: busquem uma melhor versão de vocês, busquem o aprimoramento íntimo, busquem a reforma moral, busquem o caminho no bem. Então Jesus usou aqui da imagem do nosso Pai apenas para naquele contexto, para que aqueles povos, aqueles corações que seguiam a Jesus compreendessem a importância de buscar o aperfeiçoamento moral. Mas agora, após 2000 anos, a gente já tá um cantiquinho assim, já caminhamos um pouquinho na senda do progresso. A gente já pode compreender um pouquinho mais com a chegada também do Consolador Prometido, o Espiritismo, que abre os nossos olhos. Aí nós podemos compreender o fundo desses ensinos do Cristo. Ou seja, Jesus, por essas palavras aqui, inclusive o nosso Evangelho nos explica isso. Ele estava dizendo assim, para cada coração, para cada alma, buscar a perfeição relativa à humanidade ali, ao mundo em que se encontra. Ou seja, que busquemos a perfeição moral relativa à nossa humanidade, relativa ao nosso mundo. E aí, inclusive, é importante, vou trazer aqui para nós uma pergunta. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer uma questão muito interessante, porque a gente pode se perguntar assim, mas que perfeição é essa então, que eu tenho que alcançar, que é relativa à minha humanidade? Que perfeição é essa? Quais são as características dessa perfeição? E aí Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, vai questionar assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É o que nós questionamos. Se eu tenho que alcançar uma perfeição relativa à minha humanidade, tem algum modelo, tem algum guia aí que pode me servir para me inspirar a seguir esse caminho de perfeição? E aí os bons espíritos vão responder: vede Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. E os bons espíritos vão complementar essa resposta mais abaixo, dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha que lindo, ele responde perfeitamente para nós aqui. Olha só, para o homem, para nós aqui na Terra, Jesus é o guia, é o modelo que a gente pode aspirar a alcançar. E aí os bons espíritos continuam. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Realmente, Jesus é o nosso modelo de perfeição moral que nós podemos aspirar. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nos ensinos do Cristo, se a gente se aprofundar olhando fundo a alma dos ensinos que Ele nos deixou, que Ele nos inspira, nós veremos ali todo um caminho para percorrer, para alcançar essa perfeição, para construirmos o reino de Deus no nosso coração. E aí a gente pode se questionar, ok, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, mas como que nós vamos conseguir alcançar essa perfeição de Jesus? Qual que é o caminho para a gente conseguir alcançar a perfeição moral do Cristo? E aí, o nosso Evangelho, ele nos traz uma reflexão muito interessante, porque aquele versículo que nós começamos o nosso Evangelho aqui hoje, a nossa reflexão aqui hoje lendo, ele já traz para nós alguns passos para a gente alcançar essa perfeição moral, quando Jesus nos diz: amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Olha aí Jesus nos revelando
A caridade como essência para alcançar a perfeição. E a caridade é o amor em ação. Ou seja, para a gente caminhar ali nas trilhas do Cristo para alcançar a perfeição, começa com o amor, com as nuances, as várias camadas do amor. E aí Jesus revela essas camadas no seu ensino, dizendo assim para nós: não é só amar aos que a gente se afeiçoa, aos que a gente se simpatiza, mas é sobretudo amar aqueles que nos odeiam. É, sobretudo, amar a todos, sem distinção. Olha que nuance mais linda desse amor. É como se fosse um amor ágape, um amor supremo, que a gente ainda está caminhando para alcançar. Mas a partir do momento que a gente se coloca à disposição, disposto, com bom ânimo, que a gente se esforça para começar a viver esse amor em várias camadas, a gente já está dando um passinho para a perfeição. Porque o mais importante de tudo é a jornada. O caminho é difícil, a jornada é difícil, mas a cada dia, se a gente se esforçar um pouquinho para a gente amar, para a gente viver em caridade, se a gente se esforçar um pouquinho para alcançar as boas virtudes, ter mais paciência, ser mais humilde, ser mais benevolente, indulgente, se a gente esforçar cada dia um pouquinho, dar um passinho para viver no caminho do Cristo, a gente já está dando um passinho para alcançar a perfeição. Essa perfeição moral, ela não se alcança do dia para a noite, de uma existência para outra. São muitas existências, são muitas vindas aqui à Terra, são muitas provas, são muitas expiações que servem de aprendizado para a gente ir aprimorando o nosso espírito para a perfeição moral que Deus almeja para todos os teus filhos e que Jesus, lembremos, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, se a gente busca essa perfeição, vamos revelar Jesus no nosso coração. Iniciamos a nossa reflexão falando sobre isso. Não basta conhecer a Jesus. É preciso revelar o Cristo no nosso coração. Deixar Jesus agir dentro de nós. Deixar Jesus guiar os nossos passos, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, se nós almejamos a perfeição, retirar as imperfeições, extirpar o ódio, o orgulho, a gente começa amando. E trabalhando o amor em várias camadas. Eis aí um dos caracteres da perfeição que nós, almas enfermas, estamos aí buscando. Se a gente buscar cada dia mais o amor em várias das suas nuances, podem ter certeza que a gente está dando um passinho para a perfeição, para a evolução e o progresso espiritual. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar com Jesus. Vamos encerrar aqui a nossa reflexão de hoje levando esse ensino no nosso coração. Às vezes a gente fica um bocadinho preocupado, pensando o que eu tenho que fazer para ser mais perfeito? O que eu tenho que fazer para me aperfeiçoar moralmente? O que eu tenho que fazer para poder ter a libertação do meu espírito, para ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído? E a resposta, às vezes, é seguir a Jesus. Viver os ensinos de Jesus, viver a caridade, viver o amor em todas as suas nuances, realmente revelar o Cristo no nosso coração. Às vezes a gente acha que tem que fazer um tanto de atos externos, mas a perfeição, o progresso, ele começa dentro da nossa alma, é no nosso íntimo, é vivendo os ensinos de Jesus. Queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Convido a todos, assim como eu vou estender esse convite a mim também. Vamos juntos buscar, nos esforçar, porque pra gente ainda é um bocadinho difícil, mas vamos nos esforçar para viver esse amor que Jesus nos convida. Fiquem em paz e que o amor de Jesus se faça presente dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, amparando e protegendo a nós e a nossa família. Que assim seja.